Olá pessoal, o coronavírus chegou e muitas dúvidas vieram para nós advogados trabalhistas. Ontem mesmo veio uma pergunta: eu trabalho no supermercado, a escola do meu filho foi suspensa e eu posso faltar ao emprego? O que o empregador pode fazer? Então é o que nós vamos ver nesse esquema aqui, rapidinho, bem resumido. Teletrabalho, rescisão, como é que ficam as opções do empregador e do empregado? Primeira coisa, a base dessa discussão do coronavírus é o artigo 2º da CLT, lembrando que o risco da atividade econômica é do empregador. A Lei 13.979, que foi editada agora em fevereiro de 2020, essa lei é justamente para a pandemia do coronavírus e ela traz três situações. No caso de isolamento do empregado doente, ele tem que se isolar, a quarentena para prevenir a doença, o coronavírus, e os afastamentos para fazer exames compulsórios. Então nós temos um regramento para isso. Lembrando ainda o artigo 170, inciso 3 da Constituição Federal, a função social da empresa. Vamos lá. A primeira coisa que nós temos que ver é se existe ou não um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho. O artigo 611 da CLT disciplina as hipóteses de redução de jornada, compensação de horas, redução de salário. Lembrando também do artigo 503 da CLT, que diz que em casos de prejuízos devidamente comprovados, o empregador pode reduzir até 25% da jornada de trabalho, por exemplo, reduzindo de 8 para 6 horas, e proporcionalmente o salário do empregado. Ainda, lembrando que este mesmo artigo, no parágrafo 3º, fala que enquanto vigorar esse acordo para redução proporcional de jornada e salário, tem que haver uma proteção contra as dispensas. Durante o período de acordo, não pode ser mandado embora o empregado. Segunda hipótese, vamos imaginar que não há acordo ou convenção coletiva regulando as questões do coronavírus e esses afastamentos. Nesse caso, o empregado pode dar férias? O empregador pode dar férias para o seu empregado? Sim. Lembrando que o artigo 136 da CLT, ele deixa claro que as férias é sempre concedidas visando o interesse do empregador. Eu diria que é um dos poucos direitos do empregador é a concessão das férias. Logo, o empregador pode sim dar férias. Mas a CLT diz que tem que ter um pré-aviso de 30 dias. Artigo 135 tem que ter um aviso por escrito de 30 dias antes de iniciar as férias. Ora, nesse caso, nós vamos relativizar esse pré-aviso de 30 dias aplicando o artigo 8º da CLT. O artigo 8º da CLT, ele diz que os interesses públicos, e o coronavírus está dentro do interesse público, não pode prejudicar, não pode ser prejudicado por interesses de classes ou interesses particulares. Logo, se o interesse público é que eu conceda férias agora, nós vamos ter que relativizar esta regra do pré-aviso escrito de 30 dias. Pode ser férias coletivas previstas no artigo 139 da CLT? Sim, pode ser de um setor, de todos os setores, o empregador pode conceder nesse período de baixa as suas férias individuais ou coletivas. Banco de horas. O empregador pode dar banco de horas? Sim. Lembrando que nós temos três tipos de banco de horas. O banco de horas semestral, direto entre empregado e empregador, onde as horas têm que ser fechadas, o crédito e o débito das horas excedentes da 44ª semanal tem que ser fechadas no prazo de um semestre. Este banco de horas pode ser anual, onde essa distribuição do que você fez a mais e fez a menos é no prazo de um ano, mas aí mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. E também existe o banco de horas mensal, que são aquelas pequenas ausências para ir no dentista, para faltar, para ir no médico, que pode ser tácita dentro do próprio mês. Lembrando ainda a hipótese do artigo 61, parágrafo 3º da CLT, dizendo que nos casos de necessidade imperiosa, força maior, como é o caso do coronavírus, pode, ao final desta interrupção do contrato de trabalho,
o empregado voltar e fazer 2 horas extras durante 45 dias no máximo por ano. Ou seja, ele vai poder compensar 90 horas, 2 horas extras vezes 45 dias, até 90 horas o empregador vai poder compensar dele posteriormente, caso ele não adote o sistema de banco de horas. Pode fazer teletrabalho? Sim, dependendo da atividade. O empregador pode pedir para que o seu empregado trabalhe em casa, o home office, e nessas situações aplicam-se os artigos 75A e seguintes da CLT, devendo fazer um aditamento com todas as condições, horário, o controle, as atividades têm que permanecer mais ou menos equivalentes à função contratada, e esse teletrabalho tem que ser bilateral, o empregado tem que assinar. Lembrando que não pode haver uma recusa ilegítima por parte do empregado. Ele tem que colaborar nessa situação, aplicando mais uma vez o artigo 8º da CLT, que dispõe que os interesses públicos prevalecem sobre os interesses sociais de classes ou interesses particulares. Havendo uma doença, vamos imaginar que nessa situação de isolamento do empregado doente, como que fica a situação desse trabalhador registrado? E nós estamos falando dos empregados registrados e regidos pela CLT. Nessa situação, os primeiros 15 dias é o empregador que paga. A partir do 16º dia, ele entra no auxílio previdenciário, auxílio doença, o INSS paga. Vamos imaginar que o INSS não pague. Aí nós aplicamos a Lei 13.979, que diz que nestas situações de isolamento são consideradas faltas justificadas. Essas 3 hipóteses, isolamento, quarentena e exame, são faltas justificadas. Então o empregado não vai poder ficar prejudicado nessa situação. Ou ele ganha tudo do empregador, ou apenas os primeiros 15 dias e a partir do 16º dia o INSS paga. Finalmente, rescisão do contrato. Nesse caso eu entendo que é uma força maior. O que é a força maior? É um evento inevitável e ausência de culpa do empregador. Imagine um supermercado, uma loja do shopping que vai ter que fechar, mandar embora seus empregados. Aí nós podemos fazer a rescisão pela hipótese do artigo 501 da CLT, a rescisão por força maior. E a multa de 40% é paga pela metade, e aí diminui um pouco o ônus do empregador e a rescisão é pela metade. Espero ter ajudado vocês nesse momento tão difícil. Muito obrigado.